pessoal, hoje eu vim falar sobre batalha espiritual. Você já teve alguma batalha espiritual? Batalha espiritual que eu falo é uma paralisia do sono, uma perseguição de alguém com você que aparentemente você não sabe nem o motivo por que aquela pessoa te persegue, fala mal de você. Isso é uma batalha espiritual, porque na palavra de Deus diz que não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e a potestade. Então, eu vou contar um pouco da experiência que eu já tive sobre isso, né? Sobre batalhas espirituais, sobre paralisia do sono, porque eu já tive muitas e muitas e já venci muitas batalhas desse tipo, porque isso é uma batalha espiritual, o qual você sofre uma projeção astral que você está automaticamente fora do teu corpo, né? Você tá, às vezes vê até aquela situação, né, de fora, você tenta abrir os olhos, voltar, mas não consegue. Então, eu já travei muito. Anos atrás, quando eu me converti, isso tem bastante tempo, né? Porque eu era uma pessoa que era envolvida com droga, né? Eu usava bastante droga, então me converti, né, na época. Então, para mim conseguir andar nos caminhos do Senhor, então eu tive que travar uma batalha. Porque, né, as potestades, os principados, os demônios não querem te perder para o Senhor, né? Eles não querem que você saia do mundo de trevas e venha para a luz. Então, por isso que há uma resistência no mundo espiritual, né? Talvez você se converteu agora e está passando por isso, cara, não sabe como lidar com isso. Então, eu te aconselho a você jejuar bastante, orar bastante, né? Ter uma intimidade com Deus, porque isso vai te ajudar e muito, muito nesse começo da sua jornada com o Senhor. E o Senhor também te protege, né? Não é uma coisa que eu te falo, é para você não ficar com medo, que acontece, né? Que os demônios, eles vêm para poder te colocar medo, para você não seguir o caminho. Então, às vezes, você está dentro da sua casa, você sente aquela presença demoníaca pesada, cara. Você sabe o que é que eu tô falando, né? Aquela presença pesada dos demônios. Então, você tem que seguir firme na presença de Deus, né? Porque se você se afastar não vai adiantar de nada, porque da mesma maneira eles vão continuar te atacando, porque até eu mesmo, tipo assim, afastar, já sofri muito com isso. Na pandemia mesmo, eu sofri muita paralisia do sono, cara. Era quase todo dia, eu não conseguia dormir, né? Aquele bicho lá, tipo um louva-a-Deus, né? O que eu vi era tipo um louva-a-Deus. Eu até descobri o nome dele, né? Mantes, o nome dele. Depois que eu descobri o nome dele, eu comecei a repreender na oração, no jejum. Ele desapareceu, ele nem aparecia para mim mais. Mas vira e mexe ainda, eu tenho algumas paralisias do sono. Já tive com Bafomé, né? Uma vez estávamos eu e minha esposa, né? Nós não morávamos nesse apartamento que não, nós morávamos em outro lugar, numa casa. E minha esposa cismou de escutar um audiobook que não lembro de qual nome, Rebecca Brown. O nome do livro é Ele Veio para Libertar os Cativos. Não sei se já escutaram falar. Interessante demais. Nessa que começamos a ouvir esse audiobook, começamos a ficar todo arrepiado dentro de casa, sentindo aquela presença maligna. Eu não sei o porquê daquela presença, estava me escutando algo de Deus, mas aquela presença pesada, né? E eu comecei ficando arrepiado. E quando eu senti arrepio, eu já sabia que tinha algo sobrenatural ali. Isso sempre acontecia comigo. Eu começava a sentir arrepio, começava a ficar com medo, com muito medo, né? Tipo, muito medo. A presença demoníaca é uma coisa fora do comum, né? Fora do normal. Você sente muito medo mesmo da presença dos demônios, cara. É um terror, né? Como é que se diz, né? Terror noturno, como diz o livro dos Salmos, né? Passa a acreditar nessas coisas que são verdades. Então, naquele dia eu tive uma batalha muito forte que eu fui tentar dormir. Nessa que eu fui tentar dormir, acabei tendo essa paralisia do sono com o Bafomé, que lá tinha um quintal. Aí do lado morava o avô da minha esposa, né? E eu olhei na janela, né, na paralisia, tipo um sonho, né? Mas era uma paralisia, que eu tentava abrir o olho, não conseguia. E ele estava do lado da casa do avô da minha esposa. Ele estava lá
tinham aproximadamente, o muro era alto, ele tinha aproximadamente uns 2 metros de altura, era bem grande. Aquele demônio, né, de forma caprina, né, um bode, ele olhando para a reta da minha casa, cara. Só que ele não pulava pro lado da minha casa. Por quê? Porque minha casa estava protegida pelo poder de Deus, né, revestido com o poder do Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, ele não pode te atacar. Ele tentou me atacar, mas não conseguiu. Ali era tipo meio que uma revelação, que ele queria ir pro lado da minha casa, mas não conseguia, porque a minha casa era protegida por Deus. E olha que nessa época eu não estava nem buscando tanto o Senhor, entendeu? Eu estava indo de vez em quando, mas não buscava da maneira que hoje eu busco, né? Então, pessoal, vocês têm que perseverar, tem que orar bastante, jejuar muito, porque os escolhidos passam muito por isso, passa muito por isso mesmo. Às vezes você não entende por que isso, não consegue nem dormir, tanto paralisia do sono. Talvez é algo até que você está assistindo, cara, né? Filme, série, que essas coisas atraem muito. Eu já atraí muitas coisas através disso, através de filmes, de séries. Então, eu já travei batalha com o demônio de filme. Querendo acredite ou não, o Ceifador do Demônio, que é um filme que fala dele, que é o Salomão Kane, o Caçador de Demônios. Depois eu falo qual foi a batalha que eu travei contra ele, até muito, muito pesada mesmo, porque é um ceifador, é o espírito da morte. Então é uma batalha muito pesada, então eu sempre travei batalha com esses tipos de demônio. Azazel, que fala na Bíblia, né, que é o bode da expiação, que é o demônio da ira, né? Então eu tenho várias experiências para contar sobre isso. E eu vim relatar sobre isso, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, contra os demônios, contra os agentes do ar, né? Então, se você trava essas batalhas, ore bastante, jejue muito, fique muito próximo de Deus, porque essa batalha já é ganha, porque aquele que é o vencedor está do nosso lado, né? Que é o Senhor Jesus. Ponha sua confiança no Senhor Jesus. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas se apoie no entendimento do Senhor. Antes de dormir, ora, peça perdão pelos seus pecados. Às vezes você tem até um pecado de estimação também, é outra coisa que atrai muito esses tipos de demônio para nossa vida, as brechas, né, que falam, né, que você tem que tapar as brechas, porque é as brechas que faz o demônio ter acesso à nossa vida, né, ter acesso a nós, porque nós somos guardados por Cristo. Mas se abrirmos brecha, eles vão entrar, eles vão ter acesso, você querendo ou não, eles vão ter acesso. Então evita de pecar, abandona os pecados de estimação, porque isso te faz muito mal mesmo, cara. Isso é até um ponto negativo na vida aí de muitos crentes que tem aí, né? Porque tem muitos pecados de estimação, não consegue largar aquilo. Então caixa de demônio só sai com jejum e oração. Então se você não jejuar, não ora e tá tendo essas batalhas, até usa mesmo até as pessoas que tem brecha, né? Porque o demônio ele usa quem tem brecha. Se a pessoa não tiver brecha, ele não vai entrar. Como é que ele vai ter acesso a você, se você não tem? Como é que ele vai ter acesso ao seu vizinho se ele não tem brecha? Então, como é que ele vai ter acesso ao seu patrão se o seu patrão não der brecha? Então essas pessoas que são usadas pelos demônios é porque elas têm brecha. E os demônios eles sempre dão um jeito de te atingir, né? Usando sua mulher, seu marido, seu filho, né? Eles sempre dão um jeito, eles sempre têm um jeito, ou te atinge com pessoas que você às vezes nem conhece, na rua mesmo, né? As pessoas tentam arrumar confusão com você, você não sabe como que aquilo acontece. São essas batalhas que você às vezes está travando. Então você tem que orar, jejuar, clamar muito a Deus, buscar muito a presença do nosso Rei, porque Ele vai te libertar disso. Vira e mexe ainda hoje, eu estou firme na presença de Deus, mas eu tenho algumas batalhas espirituais, até mesmo com pessoas, né, até de dentro da igreja mesmo, né, para poder tirar da presença, para poder tirar você da presença. Você não entende. Esses são os verdadeiros CC, né, crente capeta, né, que é tomado pelo mal, que deixa ser tomado pelo mal, deixa ser usado. É porque essas pessoas têm brecha, então você não adianta você discutir com essas pessoas, não adianta você querer bater, discutir. Não faz isso não, pessoal, por favor. Lá no mundo espiritual, ajoelha, fecha a porta do seu quarto e clama ao seu Deus, que Ele vai te ouvir. Porque as pessoas, elas deixam muitas das vezes ser muito usadas, né, pelo mal.
Então você não pode ser atingido pelo mal. Não deixe que o mal te atinja, né? Você tem entendimento da palavra. Talvez a outra pessoa não tenha entendimento da palavra. Ou às vezes até tem também, né? Mas, né? Cada um busca Deus de uma maneira, né? Cada um busca no mais profundo, outro é mais raso, né? Superficiais, às vezes só tem uma capa. Talvez nem aquilo que nós achamos que seja, mas eles estão aí, né? Porque às vezes até é um pastor que quer te atingir, é alguém que está em cima do altar, você fica sem entender. Isso é porque essas pessoas elas têm brechas. Então quem tem brecha o inimigo vai usar. E para finalizar, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos que você tem no seu celular, me ajude a crescer com o meu canal, porque eu sou novo aqui. Me ajude. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.